O elo de esperança, conservar e restaurar a Mata Atlântica. Irei compartilhar a obra Relatos de uma Muriqui, da Lohana Guimarães, com vocês. Eu sei que, como diria um insigne Fernando Pessoa, não é da índole de qualquer um ser capaz de interpretar o brilho de uma estrela ou a ardência solar, mas eu anseio por entender a melodia da junção das árvores e dos ventos. Não peço muito, apenas quero saltar de um galho na certeza que haverá outro para me sustentar. Eu repudio a sua ganância, e se pudesse, colocaria a conservação como passaporte de entrada para minha casa, vulgo floresta. Meus amigos, das caras douradas, desfrutavam da imensidão de um mundo pintado de todas as cores. Hoje, lutam pela vida, arredios e rendidos às terras de Cabruca. O Senhor das Florestas, que batizou o nosso país em 1500, se açoita das mãos delicadas da ganância, que tiram sons finos de violinos, que tocam no fúnebre desse nordestino. Eu sou Cleo, uma muriqui, falo aqui do topo de uma figueira, que há 45 anos foi plantada por quem não se esgueira, do mal lançado pela avareza, que substitui árvores por tristeza. Há 45 anos, aqui era devasto, mas ele disse, daqui eu não me afasto. Com as suas 10.000 mudas, apenas com a sua inteligência aguda, sem pedir ajuda, nos provou que a força de vontade muda o mundo. Obrigada, Franz Kaisberg, por me dar alguns lares e esse belo exemplo, que eu espero que seja reconhecido, mesmo que leve tempo. O bioma Mata Atlântica é 2 vezes maior que a França, mais de 3 vezes maior que a Alemanha, responsável por cerca de 70% do PIB do Brasil, abriga mais de 60% da população brasileira, está presente em 3.429 municípios e é um dos lugares onde se encontra a maior diversidade vegetal do mundo. Entretanto, nem essa sua imensurável riqueza tem sido suficiente para protegê-lo da devastação humana. Hoje, é uma das florestas mais devastadas do mundo, que foi reduzida a aproximadamente 7% da sua área original. Apesar de tudo, temos o elo da esperança. Temos a conservação e a restauração do bioma. Em vista disso, reunimos alguns dos nossos principais questionamentos no que diz respeito a esse elo de esperança do bioma e fomos em busca de respostas. Vamos conferir os resultados? Natália Santana, bióloga, professora, mestre em botânica e doutora em genética e biologia molecular. Vanessa Silva, engenheira ambiental, pós-graduada em engenharia da segurança do trabalho. Thelma Elísia, geógrafa, especialista em gestão ambiental e direito em políticas públicas. Cochise Assis, administrador de empresas cacaueiras. A protagonização dos municípios na conservação e restauração ambiental foi incentivada na Carta Nova História para a Mata Atlântica, que 15 estados da mata se comprometeram a atingir o desmatamento ilegal zero até 2018. Como é a atuação dos municípios e estados na preservação local dos remanescentes do bioma? Falta algo? Será que findaremos o desmatamento ilegal em 2018? Falta de conhecimento e falta de investimento financeiro. E a partir do momento que o governo disponibiliza recursos, eu vou botar em todos os municípios a educação ambiental. Eu estou sensibilizando e dando conhecimento à população das questões ambientais. São questões que o nosso governo, assim, junto com os gestores públicos, tem que abraçar e dizer, nós vamos resolver esse problema, porque esses problemas que afetam a Mata Atlântica, os rios, a natureza, o bioma. Eu acredito que 2018 não. Eu já trabalhei com fiscalização do Estado, mas são fiscalizações temporárias. E esse processo de fiscalização tem que ser contínuo para inibir. É uma coisa que você vai esporadicamente, você não inibe. 9% do nosso bioma são áreas de conservação. Porém, ainda estamos distantes de alcançarmos 17% de cobertura em áreas protegidas estabelecidos nas metas de conservação sobre a diversidade biológica e ratificado pelo governo brasileiro. Atingir os 17% em áreas protegidas é suficiente para consolidarmos o elo de esperança? Então, esse valor de 17% é um limiar, né, que o governo ele trata. Esse valor não é interessante. Então, o importante assim, para a biologia é conservar cada vez mais a Mata Atlântica. Porque para a biologia, né, dos organismos, da fauna e da flora, quanto maior a diversidade genética, maior a diversidade biológica. Então, quanto mais eu tenho diversidade entre os organismos e entre as espécies, é mais interessante. Nós temos cerca de aproximadamente 340 unidades de conservação, o CES, no bioma, dentre estaduais e federais. A defesa do direito de permanência das populações tradicionais no interior das UCs quase sempre é visada. Sabendo dos meios de sobrevivência dessas populações,
Como conciliar o desenvolvimento e vida das mesmas com a preservação ambiental? O desenvolvimento é muito mais importante que apenas o crescimento. O crescimento, ele é algo bastante, a gente diz mais ou menos que é uma curva em J, né? Eu fiz um trabalho no meu mestrado em que a gente conseguiu ver que essas comunidades tradicionais que tinham apoios governamentais, elas conseguiam ter um maior desenvolvimento e, consequentemente, aumentava-se a política de conservação nessas áreas. Então, basicamente, o que deve ser feito é o apoio do governo a essas comunidades tradicionais, tá? E também a questão do apoio, a questão do pagamento de serviços ambientais, né? Que é uma política que não existe ainda aqui na Mata Atlântica, aqui na Cabruca, mas existem algumas dissertações de mestrado, algumas pesquisas, até na UESC, sendo desenvolvidas para que essas pessoas que vivem em comunidades tradicionais próximas à área de Mata Atlântica recebam por esses serviços, né? Porque a gente só conserva se nós tivermos um apoio, né, financeiro em relação a isso e uma consciência de que é importante conservar essa área. Como democratizar o elo da esperança, ou seja, a conservação e restauração do bioma? Você vai na feira atrás de um produto orgânico, né? Capital a gente vê bastante isso. Quando você vê o preço de um produto orgânico, o preço de um produto, né, transgênico, produto que utiliza pesticida, é muito mais barato. A política é muito cara, né? Até a questão das punks atualmente, que são as plantas alimentícias não convencionais, que é uma política que está sendo forte atualmente, né? A UFSB tem projeto com isso, o professor Milton tá com o projeto lá. Então, da questão da gente consumir punks, que são essas plantas que a gente compra, daninhas, que a gente chama de daninhas. Então, o que acontece? Com esse aumento de livros, né, o Knup produziu um livro agora falando sobre isso, o que está acontecendo? Estão vendendo as punks a preços exorbitantes. Então, a planta que eu achava no mato, agora eu estou tendo que comprar a um preço exorbitante. O custo é alto porque as pesquisas são poucas ainda, né? Eu faço doutorado em genética, a maioria dos meus colegas, eles trabalham com transgenia, trabalham com milho, com soja, né? Eu sou a única que trabalha com árvore, com conservação do meio ambiente, com agricultor. Quem é que quer trabalhar com agricultor? A pessoa quer ganhar dinheiro, né? Então não quer trabalhar com pessoas menos favorecidas. 145 milhões de pessoas, 72% da população brasileira, vivem em 3.429 cidades do bioma e necessitam dos serviços ambientais concedidos por ele. Essas cidades também apresentam um dos maiores índices de urbanização do país. Quase 90% da população vivendo em áreas urbanas. Como conciliar harmoniosamente a vida dessas pessoas e a cidadania com o elo da esperança? Existem muitas ideias, assim, um pouco confusas do que de fato é conservar, né? Conservar, assim, para o biólogo, né, para a biologia, para os conservacionistas ecólogos, é você utilizar os produtos de uma área de maneira consciente, né, de forma que não impacte tanto o meio ambiente. Isso é conservação, que é diferente de preservação, que é você não tocar naquela área. Então, o interesse para a população é conservação da biodiversidade. E você só consegue conservar a biodiversidade por meio de conhecimento. Então, o que deve ser feito são as escolas terem na sua grade curricular essa questão da política de conservação. Além disso, o governo, com a Secretaria de Meio Ambiente, precisa ter políticas, né, de conservação dessas áreas que estejam sendo passadas para a população, a partir de, sei lá, questões de projetos em praças, né, conscientização de fato da população, porque a gente só faz aquilo que a gente aprende, né? Se a gente não aprende, a gente não toma consciência do quão é importante o meio ambiente. Contemporaneamente, ao contrário do que muitos pensam, dispomos de uma das legislações ambientais mais completas do mundo, a despeito da promoção de alguns desmontes governamentais. Então, o que ainda falta para conseguirmos manter vivo o nosso bioma? Falta é efetivar o que a lei diz, né? Então, basicamente, a lei, ela é o resultado de um projeto que foi sancionado por um político. É basicamente isso, né? Então, muitas vezes as leis são criadas somente com o objetivo de promover aquele político. O cara quer ter glória, ele quer ter não mérito, ele faz a lei. O que falta é uma política pública que consiga fazer com que essa lei de fato seja efetiva. Então, a Lei da Mata Atlântica é uma lei que foi sancionada em 2015, super completa, mas o que diz na lei não é feito. Falta, de fato, o Estado e o município terem políticas que atingem essas pessoas de alguma maneira,
que fazem esse tipo de atitude, né, de falta de conservação do meio ambiente. Falta, de fato, a questão da Secretaria de Meio Ambiente terem pessoas capacitadas para isso. Falta o governo estar afim de fazer coisas para o meio ambiente. Nos anos de 2015 e 2016, o índice de desmatamento teve um crescimento de 57,7% em relação ao período anterior. Os municípios históricos do sul baiano, ponto de chegada dos portugueses e início da colonização do Brasil, são responsáveis por cerca de 30% do desmatamento. Os 4 estados campeões de desmatamento são conhecidos por sua produção agropecuária. Qual a relação disso com o passado? Como a agropecuária poderia contribuir para a vida do bioma? O Brasil, ele é uma colônia de exploração, né? Então, assim, infelizmente, desde o início do nosso país, né, desde a época que os portugueses chegaram aqui, o intuito era explorar. Essa política de exploração foi passada dentro das escolas jesuítas. Então, a questão da conservação da biodiversidade é algo muito recente. Atualmente, no sul da Bahia, a gente tem 2 tipos de sistemas de cultivo. O primeiro é a cabruca, que é um sistema que o governo diz, as pesquisas indicam, que é indicado para a conservação da Mata Atlântica, né? Porque a Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade. O segundo que a gente utiliza, que a gente vê muito aqui no sul da Bahia, é a pecuária. Nesse tipo de sistema, ocorre uma supressão de uma série de árvores, né? Por exemplo, no Terra Vista, que é o assentamento que eu conheço, a gente tem pecuária, agropecuária, mas a gente tem também a cabruca. Então, os caras utilizam uma área para a pecuária, mas eles têm a obrigação de deixar uma quantidade superior para a conservação de espécies da flora e da fauna. A gente chama de banco de germoplasma. É um banco que a gente tem para a conservação de espécies. Né? Sou contra a agropecuária, sou contra, mas é uma forma de trazer benefícios para algumas pessoas, né? Isso traz lucro, mas não traz a comida na mesa do cidadão. O que coloca a comida na mesa do cidadão é a agricultura familiar. Atualmente, nossos conhecimentos sobre biodiversidade aumentaram muito com o ímpeto de pesquisas de instituições de ensino juntamente com ONGs. Com isso, conhecemos cada dia um pouco mais da fauna, flora e funcionamento do nosso bioma. Como fazer com que esse conhecimento contribua para a preservação e restauração da mata e para o desenvolvimento local? Então, isso de fato a gente tem acesso. O que falta é a gente colocar na prática esse conhecimento que a gente tem adquirido. Então, assim, como eu posso fazer com que, eu estou dando de empresa, como eu posso fazer com que eu tenha um impacto menor com o meio ambiente através do acesso ao conhecimento que eu tenha, a partir de divulgação e de construção de um produto diferente que agrida menos o meio ambiente. A forma como a gente utiliza esse conhecimento em detrimento da conservação do meio ambiente é a chave da questão. O setor privado tende para o engajamento em atitudes preservacionistas do bioma. Há vários exemplos de empresas interessadas na promoção de modelos de manejo sustentável da terra. Porém, é válido ressaltar que a grande maioria dessas iniciativas são isoladas e localizadas. Como ampliá-las? A gente só vai falar manejo sustentável em larga escala para grandes empresas, porque elas são punidas por se não aplicar aquela situação. Mas no dia a dia, em um município pequeno, em uma cidade pequena, a gente não vê tendo essa aplicabilidade direta do manejo sustentável e preservação de bioma, nada. Você parte desses municípios pequenos que você explica para o gestor o que precisa ser feito do leito do rio, das APPs, preservar 15 metros de cada lado, 20 metros, eles não dão importância. Não dão importância porque eles falam que meio ambiente não gera recursos. Eles estão enganados. A principal função do engenheiro ambiental é preservar os recursos naturais e proteger a saúde humana, reduzindo os danos causados ao meio ambiente pelas atividades humanas. Quais as possibilidades, limitações e atuações do engenheiro ambiental nesse novo mercado de serviços que começa a se estruturar, abrindo espaço para a atividade de desenvolvimento sustentável? A andorinha só não faz verão. Depende que a pessoa que esteja ao nosso lado, ela também conheça um pouco do que é preservar, do que é querer fazer aquele tipo de serviço. Porque quando você chega para um cliente e fala que no licenciamento ambiental ele tem que fazer certos tipos de serviços, eles criam limitações. O brasileiro, ele só fecha a conta quando ele é punido. Ou então quando dói no bolso. O que você está fazendo pelo nosso bioma?